Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast. E hoje, minha gente, é dia de começarmos um livro novo nesse canal. Vamos começar o livro de Romanos, mas antes vamos ler um pedacinho ali em Atos. Vai ser Atos 20, do versículo 1 ao 3, e depois Romanos, do 1 ao 4, tá? E no final nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então por isso que já te convido para ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em Atos 20, do versículo 1 ao 3. Quando o tumulto cessou, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu rumo à Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras, e por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava prestes a embarcar rumo à Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Por isso, resolveu voltar pela Macedônia. Romanos 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito da Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo anseia visitar a igreja em Roma. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A ira de Deus contra a humanidade. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados,
em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Romanos 2. O justo juízo de Deus. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois condena a você mesmo aquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Entretanto, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da bondade, da tolerância e da paciência dele, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa do seu coração obstinado e sem arrependimento, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas, para os que buscam os seus próprios interesses, para os que rejeitam a verdade e seguem a injustiça, haverá ira e indignação. Haverá sofrimento e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu e depois para o grego, mas glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, primeiro para o judeu e depois para o grego, pois Deus não mostra favoritismo. Todo aquele que pecar sem a lei, também sem a lei perecerá, e todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei é que serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmo, embora não possuam a lei. Mostram que as exigências da lei estão gravadas no coração deles. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, por meio de Jesus Cristo, conforme o meu evangelho o declara. Os judeus e a lei. Agora, se você se diz judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Se você conhece a vontade dele e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei, se você está convencido de que é um guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma do conhecimento e da verdade,
Então, você que ensina aos outros, não ensina você mesmo? Você que prega contra o roubo, rouba? Você que diz para não adulterar, adultera? Você que abomina ídolos, rouba os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus ao transgredir a lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão de fato tem valor se você praticar a lei. Se você, porém, é um transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que é incircunciso por natureza, cumprindo a lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, mas é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente. A circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não pela lei escrita. Tal pessoa não recebe louvor dos homens, mas de Deus. Romanos 3. Que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se algum deles forem infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda: se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como um pecador? Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmaram que dizemos: façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Ninguém é justo. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A justiça por meio da fé. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes
os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Romanos 4. Abraão, justificado pela fé. Portanto, que diremos ter alcançado Abraão, nosso antepassado segundo a carne? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. No entanto, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da bênção do homem a quem Deus atribuiu justiça, independentemente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribuiu pecado. Destina-se essa bênção apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos, a fé foi atribuída como justiça a Abraão. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda era incircunciso. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, ainda que não tenham sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas que também andam nos passos da fé que teve Abraão, o nosso pai, antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé foi anulada e a promessa invalidada, porque a lei produz a ira, mas onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem da fé, para que seja de acordo com a graça e seja garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé de Abraão. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Diante disso, Abraão creu em Deus, aquele que dá vida aos mortos e chama as coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem esmorecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, porque tinha aproximadamente 100 anos de idade, e que o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não deixou de crer na promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, porque estava plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Como consequência, isso lhe foi atribuído como justiça. Agora,
não está escrito, lhe foi atribuído, somente por causa dele, mas também por nossa causa, a quem Deus atribuirá justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou Jesus, o nosso Senhor, dentre os mortos. Ele foi entregue à morte pelas nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação. E assim finalizamos a nossa leitura de hoje, dando entrada aí à carta direcionada aos Romanos, né? E até assim, antes da gente começar a explicar, é extremamente importante a gente entender o contexto, né? Então aqui, gente, os romanos são gentios, né? São muita gente. A gente vê aqui tanto do capítulo 1 até o capítulo 4, Paulo defendendo essa pregação aos gentios, né? Que a salvação vinha também, né, para eles, né? Que eles poderiam estar recebendo disso. Então isso é uma coisa muito interessante, né, da gente entender. Graças a toda essa explicação, tudo isso, né, que Paulo fala até para os romanos, que a gente também é capaz de receber, né, essa salvação através de Cristo Jesus. Porque os judeus acreditavam que estava muito vinculado a eles, somente ali ao povo de Israel. Então Paulo vem explicando tudo isso, não só nessa carta, teve outras cartas, mas aqui, né, direcionando aos romanos, mostrando, olha, é por causa disso, que a salvação cabe a vocês também. E assim, um exemplo, né, que eu gostaria até de dar para poder entender melhor. Imagina que você tem um filho, né, você tem lá a sua casa, né, e você adota uma criança. E quando você adota aquela criança, você determina regras que tem que ter na casa. Um horário para dormir, um horário para comer, tem que varrer a casa, alguma coisa assim. Então aqui, gente, a lei seria como regras. E Paulo está falando, olha, você não se torna filho por obedecer às regras. Você não se torna um filho porque você dorme no horário, porque você varre a casa, porque você lava a louça. Não é por causa disso, mas pelo amor que você tem pelo seu pai, por você reconhecer que ele é seu pai, né? Então aqui eu estou usando um exemplo, né? Mas aqui no caso Paulo até fala por crer em Deus e crer também em Jesus Cristo. Por isso você se torna filho. Então não é mediante a lei, não é mediante a circuncisão, não é mediante a você obedecer. Quando você aceita um pai, né? Quando você ama, né, um pai ali, você obedece ele por amor, não como uma ordenança de tipo assim, não, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que acordar 7 horas da manhã, eu tenho que dormir 10 horas, se eu não fizer isso, ele não vai aceitar eu como filho. Então é isso que Paulo vem trazendo aqui e explicando, né? Eu usei aqui como um exemplo de uma casa, mas aqui é onde entra, né, a fé e a lei, né? É onde é discutido isso para os romanos. Exatamente. E a gente leu um pedacinho só de Atos, gente. Lemos ali Atos 20, do versículo 1 ao 3, para entendermos qual era o contexto e o momento, né, que foi escrita essa carta de Romanos. Então, Atos é um resumão, vamos dizer assim, de tudo que estava acontecendo, né, na parte de andança dos apóstolos, vamos colocar assim. E as cartas era onde estava mostrando ali como estava sendo edificado as igrejas. Então, por isso que tem esses momentos onde breca uma carta e coloca a parte de Atos, para a gente entender como que estava ocorrendo as coisas naquele momento. E aqui em Atos 20, do 1 ao 3, mostra que quando fala ali, cessou o tumulto, né? Paulo mandou chamar os discípulos e depois de encorajá-los, despediu-se e partiu rumo à Macedônia. Mostra o que a gente estava lendo lá em Coríntios, tá? Lembra que havia uma carta no meio do caminho e foi perdida, né? Entre 1 Coríntios e 2 Coríntios. Mostra ali que foi nesse momento que Paulo estava, né? Ele foi visitar ali Coríntios, teve aquele tumulto, ele precisou ir para Macedônia e ali ele estava escrevendo para os coríntios, né, da Macedônia. E ali também ele viaja para a Grécia, viaja para os outros lugares e não passou ainda por Roma. Então essa carta que ele está escrevendo aos romanos
é uma carta para, vamos dizer assim, para fortificar eles, porque Paulo ainda não foi até lá. Então era uma igreja que estava sendo construída sem ainda a presença de Paulo. Então ele estava mostrando ali que ele estava fazendo todas as andanças, passou por Grécia, passou pela Síria ali, depois estava voltando para Macedônia e ainda não tinha ido para Roma, tá? Então é bacana da gente ver esse momento, né? Como estava sendo essa parte de crescimento das igrejas, né? Poxa, a gente achava que era só quando Paulo estava indo e falava com as pessoas tudo, mas o evangelho já estava sendo disseminado de tal forma que lá em Roma, né, já estava sendo construída uma igreja e Paulo estava querendo ali fortificar aquela igreja por meio de cartas e mostrando, olha, eu ainda vou aí, calma aí, mas continuem o mover de vocês, né? E é legal agora também as explicações que a gente vai dar da carta de Romanos, mostrando essa parte de que do mesmo jeito que Paulo estava escrevendo para eles, cabe a nós, né? Porque nós fomos adotados também. Ninguém hoje em dia pergunta se você é circuncidado ou não, se você vai ser filho realmente de Deus ali, né? Sendo um judeu. Nós também fomos aceitos, assim como os romanos foram. Então, essa carta, né, de Romanos pode ser considerada também a carta que mais converteu pessoas também, porque trouxe esse entendimento de quem era gentil, né, que poderia, sim, ser ali, caminhar junto com Deus, com Jesus Cristo, sem ser circuncidado, né? Porque a gente, até mesmo por meio da leitura de Atos e das outras cartas, viu que esse era o maior dos problemas, né? A circuncisão, se você era judeu ou não, se você poderia ser aceito ou não. Então, Paulo vem dando essas pinceladas aí e esclarecendo, tanto para eles daquela época, como para nós também, né? Que às vezes quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente já fala, eita, então será que eu sou também, né, descendente ali? Se eu não for, né? Exatamente. Então, isso nos esclarece também várias dúvidas. E depois fomos ali para Romanos, né? No capítulo 1, a gente vê ali, né, Paulo abrindo, fazendo a abertura da carta, então só mostrando como ele sempre faz as aberturas dele, né? Falando que ele é um servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, tal ali, uma abertura normal. E mostrando que esta carta, né, é direcionado, ali ele coloca, né, a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, né? A vocês a graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então mostrando, olha, fiz toda aqui a abertura e direciono essa carta a todos, né, os irmãos, todos aqueles que creem em Deus e Jesus Cristo, né, e que estão em Roma. E ali ele começa já falando no versículo 8 sobre eles ter uma ansiedade ali em visitar a igreja de Roma, né, como a senhora acabou de explicar, que ele fala ali em Atos, né, ele está em determinado lugar, sabe ali, né, que está tendo esse movimento ali em Roma e que está tendo uma igreja sendo fundada, e ele já direciona essa carta. Então ele mostra que está alegre, né, sabendo desse evangelho que está tendo ali em Roma, e ele mostra, né, ali que ele é grato a Deus, né, mediante Jesus Cristo por tudo, por todos eles, por toda essa fé que estava sendo anunciada, e que em breve, né, o propósito dele é ir visitar eles, né? E ele fala, olha, pretendo que eu visite vocês, até no 11 ele fala, anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Então mostrando ali, né, que ele também quer mostrar todo o dom que ele carrega para que isso fortaleça, né? Então ali no 13 ele fala, quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora, né? Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios, né? E do 14 ao 17 ali ele está falando até sobre essa pregação, né? Ele fala, olha, eu prego tanto para gregos como para bárbaros, para judeus, para gentios, para todos, né? Então assim, o evangelho não tem distinção, né, de pessoas, né? Então até ele fala ali no 16,
porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, depois do grego, porque o evangelho é revelado a justiça de Deus, tal, e mostrando ali que a justiça, né, vem pela fé. Então ele já começa a dar esse pontapé aqui no que ele vai tratar no restante da carta. E depois entra no tópico sobre a ira de Deus contra a humanidade, que vai ali do versículo 18 até o finalzinho. E esse tópico aqui, gente, ele fala realmente sobre o mundo caído, né? É uma palavra que muita gente usa, né? Sobre a desgraça que a gente vê, sobre a ruína que a gente vê no mundo. Então ele está trazendo isso, né? Sobre, olha, já foi derramado a ira de Deus sobre a humanidade. Mas é como assim, olha, o mundo está perdido, mas as nossas vidas não. Então a tendência do mundo, gente, não tem como a gente pensar que neste momento vamos viver, né, daqui 50 anos, 30 anos vamos viver um mundo maravilhoso, bonito, a família sendo amada, essas coisas. A gente sabe que já está declarado assim, é um mundo caído, um mundo de perdição. No entanto, cabe a nós lutarmos contra isso diariamente. Não é entregar porque isso já foi, né, declarado, porque isso já está, né, feito. Mas cabe a nós lutarmos contra isso, sermos o diferencial, né? E é isso que Paulo vem tratando ali, falando, olha, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade. Daí ele mostra, Deus amou nós, cuidou de nós. No entanto, quando isso aconteceu, né, isso fala no versículo 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Então, assim, mostrando que Deus, mostrando todo o seu poder, mostrando toda a sua glória, o mundo não quis glorificar a Deus, o mundo não quis adorar a Deus e fez até ídolos, né, se desviando. Então, a história toda é assim, inclusive isso se passa também com os judeus, também com os israelitas, quando a gente vai ali para o período de exílio, né, que começa ali falando muito bem no livro de Jeremias, Isaías. Você vê tudo isso, Deus derramando a ira dele até com o próprio povo dele. O povo dele, né, Deus mostrando todo o amor dele, todo o cuidado, e o povo, preferindo fazer, adorar, né, dar glórias a outras coisas, né, a outros deuses, e assim vai. E aqui ele trata muito isso, sobre a situação que estava em Roma, a tristeza que se via, né, que o povo ali foi entregue, né, até no 24 ele fala, por isso Deus os entregou em pureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. É como Deus, Paulo está explicando assim, olha, Deus foi até o limite dele ali, cuidando de vocês e tal, e quando ele viu que não adiantava mais nada, não adiantava ele, né, mostrar o poder dele, é como se ele entregou vocês ao desejo que tinha no coração de vocês. E por isso que ele fala ali sobre toda essa impureza que o povo estava vivendo. Aqui até ele fala, né, no versículo 26, ali, 27, ele fala, né, que abandonaram as relações naturais com as mulheres, isso os homens, e enfim, vice-versa, né? Fala ali sobre relações de homem com homem, mas isso mostra, né, abandonar as relações naturais mostra que não estava tendo mais só homem com mulher, mas também tendo relação sexual de ser humano com animal. Então, mostrando que tudo ali, né, estava perdido, mas que isso isso que é interessante da gente ver, como Paulo mostra, a humanidade está perdida, mas não significa que isso mostra que os humanos, as pessoas também estão perdidas. É como se assim, a humanidade tem já uma predestinação, que é o mundo caído, né? Desde do pecado ali de Eva, né, e Adão ali, você sabe que a humanidade está já decretada para a queda. No entanto, isso não é que devemos viver assim, não é porque o mundo está assim, porque todas as pessoas agem dessa forma, que nós também devemos agir dessa forma. Então é isso que Paulo vem tratando nesse primeiro capítulo.
Exatamente. E depois em Romanos 2, ele vem falando sobre o justo juízo de Deus, né? E aqui ele coloca um tópico muito intrigante, né? Começando ali no versículo 1, falando: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois condena a você mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. E isso nos deixa assim, como assim, né? Trazendo para os nossos dias de hoje, gente, porque não é tão diferente do que estava acontecendo ali, né? Às vezes nós julgamos o pecado de uma outra pessoa porque é mais fácil de nós vermos o pecado no outro do que ver o pecado em nós mesmos. Um exemplo, às vezes você vê uma pessoa lá super fofocando da vida do outro e, nossa, tricotando ali. E você fala assim, nossa, olha só, fala mal da vida do outro. Só que você, inconscientemente, quando vai se referir ou contar algum episódio, você está falando da vida do outro. Você também está fofocando. E do seu ato ali parece algo genuíno, parece algo que você só está comentando sobre, mas não deixa de ser uma fofoca. Então, quando ele coloca assim, olha, você está julgando o outro, mas pratica a mesma coisa, é de analisar isso. Será que realmente eu tô julgando aquele e eu também não faço a mesma coisa? Então ele tá trazendo essa advertência para nós de, antes de julgar o outro, analisarmos também as nossas atitudes, que muitas das vezes aquele julgamento está em nós. E também entra naquela parte, às vezes aquela coisa que irrita muito no outro é porque tá sendo o seu espelho, sabe? Então é preciso que nós tenhamos essa cautela também no momento de julgar, porque às vezes nós vamos estar julgando e fazendo a mesma coisa. E também uma coisa que esse tópico também trata é sobre você julgar alguém que não conhece determinada coisa. Então assim, vamos supor que você está falando com uma pessoa que mora na favela, que todo mundo ali não tem estudo, que ninguém tem uma ideia de fazer uma faculdade, alguma coisa do tipo. Então, para aquela pessoa que nasceu ali na favela, ela já conclui que o crime é o caminho da vida dela. Então, assim, eu vou roubar, com 14 anos eu tenho que roubar para sobreviver, para trazer dinheiro para casa. Aquilo é normal para ela. E você já vai e julga ela sobre aquilo. Nossa, aquilo ali tá perdido, olha só. Então, assim, é nesse tópico mais ou menos, para quem que nasceu numa casa de prostituição, ele imagina que o caminho da prostituição é o único caminho que existe para a vida dele. Então, assim, a gente tem que entender, ter essa visão mais profunda, não pegar lá a vida da pessoa e trazer para nossa realidade com o conhecimento que a gente tem. Então, aqui está muito embasado sobre esse julgamento na lei, né? Os judeus conheciam a lei e os judeus acreditavam ali sobre coisas que, aquilo é certo perante Deus, aquilo é errado perante Deus, segundo a lei. E eles pegavam esse conhecimento da lei e falavam que tal pessoa estava errando. Igual, tipo assim, os romanos, né, não são justos perante Deus porque eles são incircuncisos. Então, era mais ou menos assim, já tratando um pouco desse tema, né? E várias outras coisas ali, né, que cabia, eles eram julgados, né, por não conhecer a lei conforme os judeus conheciam. E por isso até que ele coloca lá no versículo 6, né? Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento, conforme as suas atitudes e o que você conhece. Não tem como julgar alguém no mesmo escalão que outro que conhece muito mais. Eu, vamos dizer assim, não posso ser julgada como se fosse um pastor que já está ali no caminhar, sabe? Seria mais ou menos isso. Então ele até coloca no versículo 3, assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Então é trazendo essa reflexão, olha, se você está julgando e tá achando que você é superior ao outro, você acha que você vai escapar do juízo de Deus? Você vai ser julgado igual, né? Ou às vezes até pior. Então ele coloca lá no versículo 12, todo aquele que pecar sem a lei, também sem a lei perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque estava tendo esse conflito também, né? Que a gente vai tratar até no próximo tópico aqui de Romanos 2, sobre a lei que os judeus estavam
colocando, se embasando, olha, mas as pessoas não conhecem a lei, as pessoas não cumprem a lei. Aí ele falou, calma, se você conhece a lei, então é pela lei que você vai ser julgado, então presta atenção. Agora o outro não conhece a lei, então pela não conhecimento da lei, mas pelas práticas que ele faz, é por aquilo que vai ser julgado, mostrando isso, né? O que a gente acabou de comentar ali do versículo 6. Vai ser retribuído o juízo conforme o procedimento e o conhecimento de cada um, né? E como a senhora falou, uma coisa que me chama a atenção nesse tópico é que, tipo assim, quem conhece a lei, o jugo vai ser bem mais pesado. Então, assim, uma pessoa que não conhece a lei, praticar adultério, vai ser julgado conforme aquilo. Agora, você sabendo, conhecendo, é muito mais pesado, né? Então, quanto mais você conhece, gente, mais é necessário você seguir, quanto mais conhecemos, mais necessitamos ter responsabilidade com aquilo que conhecemos. Então, uma pessoa que, igual eu falei assim, nasceu na favela, que sabe que o crime é o único caminho para a vida dela, ela pode roubar 10 milhões e ser julgado de uma outra forma do que você, que conhece e sabe as coisas certas, rouba 10 reais de uma pessoa. Então, é isso que a gente tem que ter essa noção. Muitas vezes a gente olha pro outro e fala, nossa, meu Deus, praticou lá coisa errada, né? Meu Deus, como que fez tudo isso, né? Que é essa parte que a senhora fala do versículo 12. E todo aquele que pecar sob a lei, ou seja, todo aquele que peca tendo conhecimento da lei, pela lei será julgado. Então você roubou 10 reais, 100 reais, você já tem conhecimento, aquilo já está claro para você que aquilo é muito errado. Então, assim, é necessário a gente ter esse conhecimento profundo, né? Envolve, assim, não envolve quantidade, quantas vezes se adulterou, envolve sobre conhecimento. Você tendo conhecimento e fazer aquilo que você sabe que é errado, o jogo é diferente. Exatamente. E depois no versículo 14, né, ele vem falando sobre a pessoa que ela não conhece a lei, mas ela pratica a lei. E isso a gente também pode conhecer pessoas que nunca leu a Bíblia, mas ela anda muito certinho, sabe? Seria assim, tá dentro do coração dessa pessoa. Ela não precisa estar ali engolindo ou praticando. Às vezes ela não estando na igreja todos os dias ali como você, não carregando a Bíblia, ela é mais correta, entre aspas, do que aquele que tá lá dentro da igreja criando picuinha e tudo mais, né? Que ele fala lá no versículo 14. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, torna-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei não era para eles, né? E muito menos até às vezes eles não tinham acesso àquela lei, porque lembra que a lei era só ensinada através dos sacerdotes ali, os nomeados, os judeus que falavam da lei para o seu público judeu, né? Então não era um acesso assim igual a gente tem agora, pega a Bíblia e vamos ler, vamos conhecer. Não tinha isso, tá, gente? E depois ele vem falando dos judeus e a lei. E aqui é onde detalha um pouco mais sobre esse jugo de você ser da lei, achar que você está superior e achar que você já tem o seu lugar garantido, né? Ele começa ali no versículo 17. Agora, se você se diz judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus, se você conhece a vontade dele e aprova o que é superior porque é instruído pela lei, então você, já lá no versículo 21, que ensina os outros, não ensina você mesmo? Seria assim, uai, mas se você conhece a lei, se você se orgulha da lei, você tá lá ensinando os outros, mas e você? As suas atitudes não condiz com o que você tá falando, né? E é igual o que o Jason tinha comentado. O seu jugo vai ser muito mais pesado, porque você já conhece. E por que você não pratica, né? E aí ele continua. Você que prega contra o roubo, rouba? Você que diz que para não adulterar, adultera? É tipo assim, você conhece tudo e tá fazendo tudo ao contrário, né? Então, judeus, não é a respeito da lei. A circuncisão, de fato, lá no versículo 25, tem valor se você praticar a lei. Se você, porém, é um transgressor da lei,
Logo, a sua circuncisão se tornou incircuncisão. Porque aqui também tinha, gente, além deles conhecerem a lei, tinha esse peso da circuncisão. Então, eles queriam se diferenciar dos gentios. Porque nesse momento a palavra estava assim sendo disseminada para todas as pessoas. Não era mais só para os judeus. E aí, com isso, eles queriam se mostrar superior em alguma coisa. E aí, eles se mostravam superior e também um pouco esnobava os gentios por conta deles terem a lei e serem circuncidados. E aqui, nesse momento, Paulo está dando esse chacoalhão de, opa, calma aí. Vocês conhecem a lei, mas não estão praticando. Vocês são circuncidados, mas pecam conhecendo a lei. Então, essa parte, torna-se apenas exterior. Ele finaliza isso até esclarecendo no versículo 29. Judeu é quem o é interiormente, ignorando essa parte da circuncisão da carne exterior, O judeu, ele é interiormente quando a circuncisão é feita pelo coração, através, do espírito, não pela lei escrita. Tal pessoa não recebe louvor dos homens, mas de Deus, mostrando ali, olha, essa circuncisão exterior já foi. Você precisa valorizar o do Espírito Santo. Quando você for interiormente circuncidado, é aquele negócio assim, quando você for realmente tocado pelo Espírito Santo, você seguir os caminhos, aí sim, você vai ter aí o louvor, a glória do Senhor, que é o que acontece conosco hoje em dia, Ninguém é obrigado a ser circuncidado, mas nós somos batizados e recebidos aí pelo Espírito Santo. Isso sim nos torna filhos, cordeiros ali de Deus e de Jesus Cristo. E é interessante da gente analisar que estava tendo o contexto dessa carta, o contexto de todo o Novo Testamento é sobre a pregação do evangelho para os gentios, E essa disputa com os judeus, de até que ponto, os judeus são favorecidos ou não. E é nessa, continuando essa explicação da Sayuri, que a gente vai para o capítulo 3, que ele fala então ali, que vantagem é então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? É como assim, peraí, então se somos todos iguais, porque o capítulo 2 ele defende mais ou menos isso. Somos todos homens, somos todos iguais, o evangelho cabe para todos, Igual a Sayuri falou assim, o judeu de verdade é aquele que faz a circuncisão internamente, no seu coração. Então, não aquele que nasceu lá em Israel, aquele que nasceu em Jerusalém, Então, é isso que ele está falando, nesse finalzinho ali do capítulo 2. E no 3 ele fala, mas então, existe alguma vantagem, em ser judeu? Existe alguma vantagem em ter a circuncisão? E no 2 ele fala, muita, em todos os sentidos, principalmente porque os judeus foram confiados às palavras de Deus. Então, assim, mostra que cabe aos judeus espalhar o evangelho para os demais. Isso, Jesus Cristo também falou, primeiro eu vim para o meu povo, Primeiro eu vim para os judeus, para ali os israelitas, para depois espalhar para os gentios, Porque até muitos dos judeus não escutavam, o que Jesus tinha para falar para eles. Mas o tempo inteiro a gente vai ver primeiro sendo pregado o evangelho, sendo assim cuidado para os israelitas e depois sendo espalhados, Então isso é uma das vantagens que Paulo fala ali em ser judeu, de sangue, vamos dizer assim, e ser circuncidado. Mas ele fala, daí ele continua, que importa se algum deles forem infiéis, ou seja, tipo assim, mesmo que algum deles, são infiéis, isso nada importa, porque a sua infidelidade não anula, Ali ele faz uma pergunta, mas de forma resumida, explicando, a infidelidade dos judeus não anula a fidelidade de Deus. Então Deus é fiel para com todos, mesmo que alguns judeus, que receberam ali, vamos dizer assim, a função de espalhar o evangelho estão sendo infiéis, isso não tira a fidelidade de Deus. E ali ele continua, gente, explicando sobre isso, sobre essa justiça de Deus para com todos. E ali ele vai para o versículo 5 explicando, olha, se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? E ele fala, claro que não,
se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Então assim, se todos nós somos injustos, né? É isso que Paulo, é um pouco difícil de entender esses capítulos, porque Paulo ele está trazendo uma igualdade entre toda a humanidade, todos somos pecadores, todos somos injustos, né? Que não existe um povo melhor do que o outro, né? Então ele fala, olha, não existe assim, o judeu é melhor do que os outros. Mas ele também mostra que para os judeus foram confiados algumas coisas, né, de início, mas não que foi confiado algo diferente aos judeus. Então ele começa defendendo ali que há uma vantagem em ser judeu, há uma vantagem em ser circuncidado. No entanto, isso não é ou importante ou necessário, porque todos são pecadores, todos são injustos, né? Você se torna justo, você se torna fiel perante, você crê em Deus, né? Perante a sua fé. Então, é isso que ele vem tratando, e desses 5 até o versículo 8, ele vem falando, olha, mas espera aí, se todos somos injustos, então também é errado Deus mostrar a sua ira, já que nós somos todos pecadores? E daí ele fala, claro que não, se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo, né? Então assim, nós somos pecadores, nós somos injustos, mas cabe nós mudarmos isso. Então é complicado quando você vai pregar para uma pessoa, né? Principalmente aqui os gentios, os romanos, porque os romanos e os judeus era uma rixa gigantesca, era um ódio monstruoso de um para o outro, né? Porque os romanos dominavam sobre os judeus. Então, aquilo incomodava os dois lados. E agora você pregando para o seu inimigo, então Paulo vai explicando, mas não querendo também humilhar os judeus, não querendo humilhar quem era circuncidado. Por isso que ele vai explicando por perguntas, mostrando assim, olha, mas na sua mente você pode estar perguntando isso, mas aqui cabe a resposta, né? Então no versículo 9 em diante, ele vai falando ali, ninguém é justo, nem os romanos é justo, nem os judeus é justo, né? Então ele fala, estamos em posição de vantagem, isso no versículo 9, né? Que ele fala, no comecinho ele fala, que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Ou seja, os judeus têm alguma posição de vantagem? Não! Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, como está escrito. Daí ali ele vem trazendo toda uma relação de passagens bíblicas, tirando de Salmos, Isaías, mostrando que todos são injustos, que todos são pecadores, tanto os judeus como os gentios. Não havia ali um privilégio de posição, né? E ali no 19 ele fala, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sobre o juízo de Deus. Mostrando a lei foi feita para os judeus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Então, mostra os gentios, eles não vão ser justos se eles obedecem à lei. E ali ele continua, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, não é a lei que salva, porque até o momento os judeus estavam vivendo embaixo da lei, né? Aquilo que eu falei, volto, né, o exemplo anterior, é como uma criança que é adotada, ela fazia tudo certinho, ela acordava no horário determinado, ela fazia as tarefas da casa como determinado, mas ela ainda, né, aquilo não fazia com que ela se tornasse o filho adotivo. A criança ela se torna um filho adotivo na relação do pai com aquele filho, quando um aceita o outro, quando o filho aceita aquele pai sendo o pai e o pai aceita o filho sendo o filho. Aí que se torna a relação de pai e filho. Então ele está mostrando aqui que a lei, você sabe se você está fazendo algo certo ou errado, mas não é aquilo que te salva. Da mesma forma que para os gentios não era o conhecimento da lei, mas o fato de você aceitar, de você ter essa relação de pai com filho, de você crer que aquela pessoa é seu pai e do pai, né, reconhecer que você é filho a partir do momento que você está crendo que ele é seu pai. Então é isso que Paulo vem tratando. Então é interessante da gente, né, novamente só explicar o contexto. Era uma tarefa difícil para Paulo, né? Porque ele estava pregando para os maiores inimigos dos judeus. E do versículo 21 ali, ele começa a explicar, entrar nessa parte sobre a justiça por meio da fé, que eu acabei de explicar, e para não ficar muito maçante,
mostrando que não era a lei que determinava se você era filho de Deus, mas era através da sua fé, que a justiça vem pela fé. Até ele coloca ali no versículo 27, né, que entra novamente nesse tema que eu falei. Onde está então o motivo de vanglória? Ele coloca, é excluído, porque não existe uma vanglória de você obedecer à lei. Ele fala, baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei, né? Mostrando tipo assim, olha gente, não é porque vocês não conhecem a lei, não é porque vocês não sabem, como a Saíra falou, nunca frequentou ali os templos, né, de Salomão, que vocês tiveram contato com os sacerdotes, não é por causa disso que vocês não têm o direito de serem salvos, porque a salvação vem por meio da fé. E isso também ele vem explicando, trazendo o tópico sobre Abraão, já no capítulo 4, né? Porque ali os judeus usavam também dessa parte para mostrar uma diferença com outro povo, né? Falando assim, olha, nós somos filhos de Abraão, né? Nós somos descendentes de Abraão. E eles, que eles são? E aí, Paulo vem discutindo sobre isso. Tá, tudo bem, vocês falam que vocês são descendentes de Abraão, porque tem a tal da circuncisão também, né? Só que lá no versículo 3 ele até fala, né? Que diz a escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Lá em Gênesis ele fala isso, né? E cita também sobre Davi. Davi diz a mesma coisa quando fala da bênção do homem, lá no versículo 6. A quem Deus atribuiu justiça independente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui pecado, mostrando essas duas figuras que eram extremamente importantes ali para os judeus, mostrando o que eles falavam, né? Que não era a circuncisão. Depois ele vem até discorrendo um pouco melhor sobre como foi o momento da circuncisão, né? Acordado entre Deus e Abraão, para começar a entrar em vigor, mas houve muita coisa antes, a promessa, as coisas que ocorreu com Abraão foi por meio da obra dele, por meio da fé dele e não pela circuncisão. Então aqui Paulo está trazendo esses embasamentos para fortificar ainda mais o argumento que ele tinha, né, que não precisava mais ser circuncidado, que o que mais valia era a tua fé, né, a tua convicção de Deus e Jesus Cristo ali, e não de onde você vinha, mas sim a circuncisão que você tinha no teu coração através do Espírito Santo. E ele vem esclarecendo sobre isso, né, sobre como ocorreu essa circuncisão lá no versículo 11. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda era incircunciso. Então, a glória que Abraão recebeu não foi porque ele estava circuncidado, mas foi antes da circuncisão que ele tinha muita fé. E aí, Deus fez esse acordo com Abraão, né? Continuando ali falando, portanto, ele é o pai de todos os que creem, não de todos os que são circuncidados, ainda que não tenham sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Então, esclarecendo muito mais ali para os judeus, né, sobre isso, sobre Abraão ter crido em Deus, né, a glória que Abraão teve, o reconhecimento que Abraão teve, essa nomenclatura de ter sido pai de muitas nações, foi antes da circuncisão. E até fala ali, ele creu, mesmo ainda com idade avançada, ele tinha 100 anos, sua mulher já era velha e era impossível ter filho. E através de um filho foi vindo outros, que virou uma nação. E Deus já tinha prometido para ele quando ele estava com idade avançada. Ele nem era circuncidado. Então aqui Paulo nos traz várias explicações mostrando, né, que, gente, calma, nós estamos, vamos dizer assim, na nova aliança, né? Jesus Cristo veio. Então, a todo momento,
Paulo também tem essa carga para ele, né, de pregar para os gentios e mostrar que os gentios também são aceitos. E também falar com os judeus, mostrando, calma judeus, não é só vocês, os gentios também podem. E precisava ter embasamentos bíblicos através ali da Torá para eles, né, através ali do Antigo Testamento. Então, a todo momento que Paulo vem mostrando essas evidências, falando ali como foi com Abraão, como foi o embasamento com Davi, o que é a circuncisão se você não pratica a circuncisão no seu coração, se você não pratica a lei, mas fica só pregando sobre a lei. Então é bacana o jeito que Paulo fala, porque também nos traz esse chacoalhão para nós que lemos a Bíblia, achamos que, nossa, já estamos salvos, mas nas nossas atitudes, elas não estão caminhando muito junto com tudo que nós estamos aprendendo. Então, mostrando, olha, é preciso também que nós pratiquemos, porque não é só porque você leu 1, 2, 5, 10 vezes a Bíblia que você já está salvo. É através da tua obra, é através da tua fé que vem a sua salvação. E aí ele até finaliza ali no versículo 25, né, falando o que Jesus fez por nós também, né? Então, ao todo ali ele citou não só Abraão, como também citou Jesus Cristo, Davi e tudo, falando, olha, Jesus foi entregue à morte pelas nossas transgressões e ele ressuscitou para a nossa justificação. Então aqui é o momento da nova aliança. A velha já passou, essa parte da lei e da circuncisão já foi, gente. Então acho que resumindo, é tudo isso aí que Paulo quer nos ensinar, né? Qualquer coisa, nós estamos à sua disposição. Espero que tenha feito sentido para vocês toda essa explicação. Estamos começando um livro muito importante aí para o Novo Testamento, tá? E já te convido para você estar curtindo esse vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o seu sininho para estar conosco nos próximos episódios. Beijo, tchau! Oiê, parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso BíbliaCast. Aqui do lado eu já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!